mais um Muqueca de Política, Gilson. Bora, e hoje eu tô ansioso, porque ela prometeu falar muitos nomes A aqui. questão é se você está preparado. Ansioso eu já sei. Preparado Você tá eu tô, eu não sei se o algoritmo está preparado para isso. Vai sim. Vai sim, vai ser ela entregando de lá e entregando de cá, vai ser ótimo. Vai ser lindo, adorei. Tô pronto aqui para ficar na assistência. Juliana Nobre, seja muito bem-vinda ao Muqueca de Política. Você que é jornalista, especialista em política. Vamos falar bem de todo mundo hoje. Bem mal. Gente, obrigada pelo convite. Adorei. Já acompanho vocês. Aqui é quente, hein? Eu já tava ansiosa. Nem dormi. Hoje tá prometendo ser mais. Ju, vamos lá. A gente fala muito sobre assessoria, sobre esse trabalho que a gente faz no marketing. Eu quero entender um pouco deste lado de apuração da política, de como é você viver esse lado dos bastidores, de saber tudo sobre os políticos, até o que não pode ser publicado. Mas a gente pode falar só um pouquinho aqui hoje, só um pouquinho. A gente fala. Você fala, eu dou o nome para poder não embolar para nenhum dos dois. Perfeito, fechou. Tabela perfeita. Bebeto e Romário. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como é essa vida, como é essa rotina aí. Conte um pouquinho de você, dessa sua trajetória. Pronto. Bom, eu comecei no jornalismo há 19 anos. Comecei um pouquinho antes até de me formar mesmo no jornalismo. Já fazia algumas assessorias, já fazia assessoria de órgão público e também de políticos, né? Fiz algumas campanhas para deputado estadual, federal. E aí, fui para redação. E aí, quando a gente entra em redação, gente, é uma paixão, é uma cachaça, né? A gente fala que é uma cachaça. E depois de redação, continuei também fazendo algumas assessorias, né, em paralelo. Em 2020, eu entrei na Salvador FM, em 2020, para fazer só um programa de rádio. 3 meses depois, me colocaram para fazer o site da rádio, site de notícias. Hoje eu sou coordenadora de jornalismo da Salvador FM. Também atuo na Piatã FM e no site PS Notícias. Só isso. Somente isso. Dorme que horas, né? Só lembrando que tenho 2 filhos pequenos. Já dá conta. Como é que você conseguiu esse espaço para vir aqui conversar com a gente? Ainda bem que a gente ganhou essa horinha e meia aqui. Eu queria aprender com você. É difícil, mas a gente organizando tudo. Como é que é esse bastidor, Ju? O telefone toca muito, as pessoas dão muita informação. Demais. Depois do WhatsApp, né? A gente não tem mais vida, porque assim... Eu brinco um pouco. Brinco, mas é real, assim, né? Porque se a gente levar a sério também te estressa muito, né? Não tem como. Então eu falo, gente, eu não tô dando conta de responder as mensagens. Porque a gente recebe muito, né, contato de assessores, dos próprios políticos. Você também tem que manter esse contato com os políticos. Isso. Então, às vezes, você tá ali na redação, poxa, não tem nada hoje. Não, vai caçar coisa. Liga pra vai ter que ter. Tá acontecendo alguma coisa aí? E eu falo muito isso pra essa geração nova do jornalismo, né? Eu tenho 19 anos no jornalismo. Então, essa galera que tá mais nova em redação, que acha que realmente é só aquilo que tá saindo nas redes sociais. Sim. Né? Não tem muito esse contato com o político. E os políticos também entraram nessa onda, assim, também, de não passar muita informação por telefone. Antigamente a gente fazia por telefone, né? Sim. A gente ligava, e aí, tá acontecendo? E aí, deputado? E aí, senador? Você começava uma conversa, assim, daqui a pouco você entrava na conversa e já tava soltando muita coisa. Hoje... com tudo que é gravado, tudo. Então, os políticos também sentem um pouco de receio. Então, a conversa no pé do ouvido ainda é muito mais importante. Então, você tem que ir pra rua mesmo. Como eu cubro política, então, é Câmara dos Vereadores, é Assembleia Legislativa, o contato mesmo do corpo a corpo é completamente diferente. Aí eu vou entrar para uma outra seara, que é a questão de eu ser mulher, né? Dentro desse meio político. Dentro desse meio político. Um complicador. Muito, o pessoal muito. Tem, ainda é um meio muito machista, né? Demais. Quando eu comecei... Eu sou assim, né? Vocês perceberam? Eu sou intensa. Aí eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, meu amor, meu bem. Eu sou assim com todo mundo que eu gosto, óbvio, né? E aí, quando você entra para fazer essas coberturas, sendo mulher... muitos políticos não entendem, acham que você, bem aberta aqui, acham que a gente tá dando em cima, que a gente tá abrindo espaço, né? E não a gente tá ali fazendo o nosso trabalho. Então, eu sofri também alguns assédios de deputados, de políticos, assédios. Tem também o assédio moral, aquele assédio que não é de contato, mas que é no olhar, por sabe? Discordar de alguma opinião sua, discordar e diminuir, querer te diminuir, né? Exatamente. Porque é mulher, sabe? Em várias coletivas, por exemplo, o político dar atenção ao homem que está do meu lado
Finge não que tu a mim. nem tá ali, né? Isso. Ou eu faço uma pergunta, fazia, né? Hoje, graças a Deus, isso já acabou. Também com o tempo e a carreira que você vai construindo, Porque você né? se impôs, né? Tem isso Não também. não tem que teve se impor. jeito. Exatamente. É, E ainda tem outro porém, porque quando as eles mulheres tiveram também que aceitar, se impõem, independente do machismo. e quando muitas se impõem hoje, até hoje ainda, nossa, ela é grossa, Brava, ela é né? brava, É. assusta. É. Tem políticos que não dão entrevistas E para se um algumas homem jornalistas. fizesse a mesma coisa, ele acharia normal, né? É o cara Exatamente. que tá se impondo, né? Exatamente. Mas se for a mulher mulher, é porque ela é problemática. grossa. Isso, exatamente. É fogo. Então teve muito isso, assim, dos primeiros anos da minha cobertura, né? Mas você vai conquistando mesmo, contato, espaço. Você precisa ter uma relação com a fonte, uma relação de confiança. Outra coisa que você precisa entender também é que nem tudo que a sua fonte está falando é verdade. Sim. Né? Exato. Tem muitas A fonte ali, joga. tem muitas ali que dão algumas informações de interesse pessoal. E se você largar na imprensa, né? Às vezes Você perde a credibilidade, perde, né? perde a O seu papel é buscar credibilidade. o outro lado pra Isso. poder Entender ao qual é a máximo verdade, né? pra poder só falar com a certeza, né? Exatamente. Sobre isso que Mesmo você... com fontes confiáveis. Sobre né? isso que você falou de existir ainda esse preconceito, essa discriminação, tudo, eu costumo dizer, e aí no caso, mais de forma geral, que a gente precisa se tornar inevitável. Você Exato. ficou tão grande e foi tão bem que agora eles não têm mais como fazer o que eles fariam com você inexperiente, né? Eu acho que é uma grande, uma grande lição que fica, né, para todo mundo que entra nesse mercado, pô, vai encontrar essas dificuldades, pode encontrar sim, mas trabalhe, crie a sua credibilidade, faça com que as pessoas confiem para que você se torne inevitável. Mesmo que a pessoa não goste de você, ela vai ter que te engolir, ter que te aceitar e ponto final, né? Mas você falou uma coisa aí que eu achei interessante e a gente costuma falar muito aqui. Você disse assim, antes a gente tinha muita conversa ao pé do ouvido, hoje já não tem mais tanto. Isso se dá também pelo fato de cada político ter se tornado um canal de informação? Muito, tem muito disso. Hoje em dia as redes sociais tanto é que eu falei, né? Sim. Tem muitos jornalistas novatos que se baseiam apenas pelas redes sociais. Mas nem tudo, e vocês muito bem sabem que nem tudo que tá na rede social é a realidade, né? Claro. Você Ele vai só vai pôr- apontar só vai a contar sua o que eles narrativa. querem, exatamente, a história como eles querem. Ele vai falar no Twitter, ele vai dar resposta disso no Twitter. Isso. Sim. E hoje em dia nas redações tem muito isso, né? Não, vamos ver nas redes sociais. Ontem, por exemplo, eu recebi uma pauta. Não, vamos ver se eles... Que é da PEC, né? Da PEC da blindagem. Os deputados que estão aí se desculpando, né? Enfim, aí Eu ontem acho eu recebi... massa, eu adoro. Maravilhoso. Eu tô Aí bom eu por isso recebi acontece. ontem assim, Cada uma que aparece, eu... Ai, é incrível isso. Pois bem, eles foram para as redes sociais, né, para se desculparem, né, para dizer que não era aquilo, enfim. Eu não li direito. Não li. Eu não li direito. Exatamente. Me enganaram, falaram que eles iam votar contra. Anistia logo depois. bichinho, Mas Já que hoje a gente tá falando de nome, inocente, né, já que gente? a gente tá falando de nome, Mário Negromonte Júnior disse que, na verdade, ele achou que a PEC ia proteger a democracia. Foi, gente, E imagina. Máriozinho é advogado, constitucionalista, como ele disse, e passou batido um negócio desse. Imagine, Não né? gente. Deve ser muita Por coisa acaso, que tá acontecendo. coisa, Foi é. por Por acaso acaso, coisa que foi tá por acaso. acontecendo lá no Congresso. Um projetinho, uma PEC. Duas frases que ele não leu. Duas frases que ele não Foi leu. votado de noite, não dava, o sono não deixou dar Engraçado, foram certo. em Duas sessões. duas sessões, né? E aí ele, mesmo com duas vezes, ele Mas não a culpa é conseguiu da ler. assessoria na Com certa, viu? certeza. Acontece, A gente. culpa é da assessoria que não passou Quem pelo nunca relatório direito. votou um projeto de lei errado Sim. porque deixou de ler Eu- uma frase? Que coisa. Mas diga, Isso. aí ele vai. Ele tem que dar resposta a isso, ele vai. A rede social dele. Então ele vai e grava lá no carro aquela coisa assim, meio assim. Isso. Isso não atrapalha muito esse papel do jornalista de poder apurar, de poder mostrar essa notícia, de poder falar sobre isso. Porque assim, antes a notícia era ele dentro do palanque, ele falando no microfone, isso virou notícia. Aí, pra repercutir mais ainda, ele gravou um vídeo. E as redes sociais, ela vem também, principalmente para político, para humanizar, né? Humanizar o político, deixar ele mais próximo, né, do seu eleitor. E o que eu vejo é isso, que hoje eles se preocupam muito mais no que eles estão se posicionando nas redes sociais, porque é o que, na cabeça deles, diretamente vai para o eleitor, mas
a comunicação na grande massa ainda é muito grande, né? Com Nem certeza. todo mundo hoje em dia tem acesso às redes sociais. Com certeza. Ainda é um grupo de eleitor muito pequeno. E eu vejo cada vez mais os políticos se voltando para as redes sociais e esquecendo a grande mídia. A grande mídia que eu tô falando, rádio, TV, a própria internet, né? Os sites. Isso. E jornal impresso também, né? Que também já tá um pouco mais de lado. E eles estão se preocupando muito com as redes sociais. Ok, que a gente teve o fenômeno Bolsonaro, que tinha pouquíssimo tempo de TV e conseguiu se eleger. A gente sabe como, né? Mas conseguiu se eleger, utilizando as redes sociais, e depois daí que veio esse boom, assim, tão forte. Então, eu vejo que cada vez mais eles estão, sim, utilizando as redes sociais para a conversa com a população, e o jornalista deixando de lado. Então, assim, por exemplo, tentei, nesses últimos dias, um deputado que falasse, que votou a favor da PEC da blindagem para o programa, né? Não consegui. Eles não quiseram falar. Mas alguns deles foram para as redes sociais falarem. Por quê? Porque ali eles vão falar aquele minutinho que eles querem. É um ambiente né? controlado, né? E é um ambiente controlado, né? Já tem a plateia. Exatamente. Existe um pouco desse medo hoje, você identifica um pouco desse medo. O político, ele não quer mais estar num ambiente onde não existe 100% de controle, né? E a rede social, ela é justamente isso. Ali a pergunta é como ele quer, a resposta é como ele quer. Se ele precisa gravar 100 vezes até sair o resultado que ele quer, ele vai gravar. E isso no ao vivo com o jornalista, por exemplo, foge 100% do controle, né? Exatamente. E tá cada vez mais assim. Agora você não acha que o trabalho do jornalista tá complicado. Vocês estão reinventando, né? Demais. Com o processo em curso e vocês reinventando. Porque E insistindo. o jornalismo, ele não vai deixar de existir. Exato. A página de notícia, ela não vai deixar de existir. O rádio, ele não vai deixar de existir. Mas, assim, é uma coisa importante a gente perceber que o rádio, por exemplo, já se reinventou. Sim. Eu fui lá no seu programa, tá sendo transmitido no rádio, mas tá sendo transmitido na internet. Isso. Né? Então, assim, o rádio, ele já pegou esse novo formato e falou, vamos adaptar aqui, vamos pelos 2 canais, né? Você acha que toda essa questão envolvida, né, no jornalismo político, ela tá moldando os jornalistas, de uma certa forma, a talvez também fazerem mais uso do formato da rede social, tá migrando eles para lá e deixando eles cada vez mais focados também como os políticos na rede social? Tem muito isso, mas tem que ter um trabalho do editor, do coordenador, para que a gente ainda consiga o jornalismo raiz, que é isso que eu tô falando, sabe? Porque é diferente. Você acaba fazendo matérias completamente diferentes se você tem o acesso à informação direta com a fonte e à informação que todo mundo vai dar. O diferencial é justamente esse, porque o que tá na internet, todos os sites vão dar. Né? Toda a imprensa vai dar a mesma coisa que tá na rede social. Talvez o diferencial... não seja esse o erro dos políticos, porque assim, o jornalismo, ele vai se adaptando para somar com a internet. Sim. E o político, ele tá querendo substituir a imprensa 100%. pela internet. Pela internet. Não existe a substituição. Se você não quer fazer o relacionamento com a imprensa, contrata um assessor, essa pessoa faz. Mas você não pode deixar de ter essa relação com a imprensa. Que eu acho que não é isso. Eu acho que é isso que está faltando para os políticos, que os jornalistas, na verdade, estão atentos a isso e vivendo. Eu tenho a notícia, a informação, que eu vou ficar aqui no Twitter soltando minhas pílulazinhas, mas eu também tenho matéria aqui, eu tenho meu artigo que eu solto ali, vou falar na rádio aqui, então assim... E o político que tem essa visão atualmente se diferencia. Com certeza. Porque eu conheço muitos políticos, inclusive, que não falam com a imprensa. Uns porque, justamente isso, não querem ser pegos de surpresa. Outros que ainda não têm a desenvoltura para falar, não querem falar. Uns que são contra a imprensa também. Uns que são contra, muitos acham que são que toda contra a imprensa é vendida e ponto final. Exatamente. Né? E o político que hoje continua com esse pensamento de que precisa ter um relacionamento direto com o jornalista, ele se diferencia, sabe? Tem aquela coisa de que o jornalista só fala mal, só vai criticar, e não é. O que dá audiência, vamos lá, né? O que dá audiência é a fofoca. A gente sabe disso. Por isso que a gente quer vários nomes aqui hoje. Só perguntar. Imagina, só perguntar, só falar. Tem uma lista grande. Uma lista grande. Não dê ousadia a Paulo, meu Deus. Ai, conheço. Ela tá doida, coitada. Eu tô aqui, ó, me coçando. Eu tô, porque até agora não rolou nenhuma pergunta. Mas a gente tá ouvindo sua história, tá massa. Então tá. Mas na hora que chegar, vai chegar. Tem muito isso, assim. E o político hoje, o político que tem esse relacionamento com o jornalista, ele se diferencia. Ele se diferencia. E tem isso mesmo. Eu vejo também uma outra questão envolvida. Eu acho que o jornalismo, certo? E isso é minha visão de fora aqui. Você pode até me corrigir, porque eu acho que você tem muito mais vivência para me falar isso. Eu acho que o jornalismo, depois do advento da rede social,
E aí o político fala que porque agora o jornalista só fala mal, como você falou. Na verdade, o que ficou para o jornalista fazer é o contraditório. Porque se o cara chega lá na rede social dele e fala sempre tudo que ele quer, do jeito que ele quer, moldado como ele quer, sobra ao jornalista o quê? Já que ele não vai lá falar. Bom, vamos ver se o que ele tá falando é verdade? Vamos analisar? Vamos botar os pingos nos is? Então, essa visão que se tenta passar da imprensa, eu acredito que tem um pouco desse viés. Porra, se o cara não se deixa confrontar, né? Se o cara não se deixa ser testado e perguntado, cabe ao jornalista que tá de fora da rede social dele pegar aquele material que ele posta lá e olhar se é verdade ou não. Eu tô errado nisso? Não, perfeito. É exatamente isso. Como eu falei, se a gente não criar essa relação, se o político não criar essa relação com o jornalista, a gente vai falar o que a gente quer. Sim. Ou o quer no sentido da análise que a gente tem. Do que apurou, claro. E o que é importante é isso, a gente continuar tendo uma informação, continuar apurando, tentando falar com a fonte, trazendo essa informação. E nossos microfones estão abertos, nosso site está ali aberto e tem muito isso mesmo. E a gente que vive política, a gente sabe, político não gosta de ser confrontado, político não gosta de que você aponte que ele está errado. Eu acho que em determinadas relações eles até passam a respeitar quem faz isso. Mas se você não tá no círculo de relacionamento dele, você fazer isso é um repelente. E tem muitos casos ainda, tem alguns jornalistas, e isso acontece em todas as profissões, né? Sempre tem o bom e o ruim dentro da profissão. Tem sim jornalistas que se aproveitam da profissão para angariar coisas, dinheiro, enfim, isso existe, infelizmente. Talvez isso também possa sujar um pouco a imagem do jornalista, né? Mas a gente sabe quem realmente trabalha direitinho e quem não trabalha. E só para lembrar que a imprensa é o quarto poder, né? Isso. Nós estamos aqui para fiscalizar os três poderes. Então, não tem... É o papel. E não adianta pensar que não vai ter 2, 3, 4, 5 que não prestam, porque em todas as profissões tem, pô. Na política, e aí você não vai pegar o todo pela parte. Exato. Por falar do que não presta também, tem uns assessores também que bloqueiam muito os políticos. Como é que você faz para furar esse bloqueio? E tem muita gente que se chateia com você, porque você é conhecida, você acaba tendo um trato direto com o político. Dribla o negócio. Ele já fala, daqui a pouco liga o assessor, peraí, como é que vai ter uma entrevista aí se não passou nada por mim? Você tem muito isso? Tem. Assim, atualmente, como eu tenho também assessorados, antigamente não. Eu passava por cima mesmo, falava direto com política. Aí, como eu tô agora, né, já há um tempo, na verdade, nesses dois trabalhos, nessas duas situações... Você pega leve, porque você se vê na situação, né? Porque é chato mesmo. Quando fala direto. Você fala uma vez, né? Mas se não responder tem também, gente que dificulta, é incrível, isso. Assim, eu não entendo porque... E tem muita gente também, e aí vai uma estratégia aqui, uma dica, porque tem político que não quer dizer não pra gente, que é jornalista. E prefere dizer, não, diga pra assessor. O assessor que fala. Não, diga pra jornalista tal, que eu sei lá, tô em reunião, nanana. Então, o assessor também tem que fazer esse trabalho, sabe? De, olha, ele não pode falar agora. Então, pra quem trabalha só em redação, acha que o assessor tá ali dificultando. Barrando, né? Barrando, e não é. Às vezes ele tá fazendo o papel que o próprio assessorado dele tá pedindo. Então, é complicado. Eu tento mesclar, gente, atualmente. Atualmente eu tento mesclar, assim, eu mando... Primeiro, geralmente... Colega! Não, geralmente eu mando pro político mesmo. Aí quando ele não responde... Vou falar com o seu assessor, viu? Tem uns que já falam isso também. Não, Ju, beleza, mas fale com tal pessoa, que é o assessor. Eu imagino que você deva ter políticos que você tem bastante aproximação. E você fala assim, vamos fazer entrevista, mas eu vou falar com o assessor, porque é pra não passar por cima. Ou então manda assim, olha, não sei quemzinho, eu falei aqui com o senador, viu? Ele vai falar com... Oxi, ele deu ok, deu ok, entendeu? Então... Teve uma vez, certa feita na CBN, lá em 2006, o assessor me liga, não, só que eu marcar, e o assessorado dele tava dando entrevista pra mim. Tava chegando na rádio. Eita. E eu tinha pedido pra ele, o cara tava me demorando pra vender. Não vai, não pode. Aí eu liguei direto pro político, o político foi. Só que no dia que ele chegou lá, ele ligou mais pra já sabendo, né? Porque não era 2006, o cara hoje é um fera. Aí o cara é gente boa, tranquilo. Quero nomes também, viu? Fica aí.
Boa. Gostei. Eu não vou falar. Eu apoio. Eu não vou falar que o entrevistado era apoio. Embaçaí. Tá, entendi. Entendeu? Eu não vou falar que o entrevistado era Embaçaí. Qual Você foi o procura quê? saber quem era o assessor dele lá. Na época. Corte. Cara retado, bom hoje. Corte. Então, mas a gente tem essa coisa difícil. Assim, foi o que você Sim. falou. Quando você tá do outro lado também, do lado de assessor, é muito barra pra você. Tipo assim, até tem que saber como vai falar. Muito político não está preparado, Isso é inclusive, verdade. para falar. Né? O que Máriozinho falou de eu votei e não sabia o que estava votando, é normal. Infelizmente, hoje os nossos deputados estaduais votam assim, os nossos deputados federais votam assim. E isso mostra, na verdade, é que a gente precisa saber escolher melhor Exato. os políticos, e os políticos que só fazem isso precisam também dar um retorno melhor para a população. E só fizeram isso por causa da resposta popular. Sim, Exato. claro. Tenho certeza que se isso não tivesse acontecido, era mais uma pauta que estava ali e vamos deixar passar, né? Vamos deixar esquecer. Com certeza. É uma E das só coisas teve- positivas que a polarização nos entrega, né? É, Porque verdade. essa cobrança, ela vem para os dois lados. Essa polarização é boa por isso. Porque você tem o fiscal e tem o que tem. eles inventam e erram, e tem o que de fato acerta. E assim, a rede social, né? A internet, através da rede social, ela causou esses pequenos problemas, né? Que a gente não consegue mais confrontar tanto eles, mas também abriu um canal para a população confrontar eles, o que também tem um bom resultado final, que a gente tá vendo aí agora, tanta desculpa na internet, eu vou ter errado, por quê? Porque provavelmente direct, comentário tá lá lotado. Eu vi ontem, como eu estava pesquisando também pelas redes sociais desses políticos que votaram a favor, e muitos falando sobre o PL da anistia, né? Sim. Falando, Já virou a página. só da anistia. Aí tinha os comentários, mas você também votou a favor da PEC da blindagem, a gente não vai esquecer. Não disfarce, não. E todos que eu fui pesquisar, que eu pesquisei ali dos que votaram sim, e, né, mesmo que não tivessem se manifestado nas redes sociais o arrependimento, aqueles que também passaram batido, né, como se nada tivesse acontecido, os seguidores estavam ali, a gente sabe que você votou, viu, a gente vai te dar o troco na urna. Então a população hoje já tá mais consciente, né, eu só espero que não esqueçam, porque que quando 2026, chega no eleitoral parece que apaga tudo da memória. apaga tudo. Mas isso de fato é uma estratégia da assessoria, né? Sim. É que quando você não tem resposta, amanhã a notícia é outra, chefe. Então, Exatamente. quando você não tem a resposta, você fala pra assessorada, João, amanhã a notícia é outra, chefe. E aí, O problema é que o amanhã a notícia continua a mesma. as pessoas e continuam aí é o pegando papel pé. da gente, como Cara, imprensa. o papel da imprensa ficar Exato. tocando o tempo todo. Hoje, por exemplo, eu falei de novo, falei que todos os dias eu vou falar o nome dos deputados que Exatamente. que votaram a favor, só pra relembrar, assim, boa, sabe? Até eles forem ir lá no rádio e falar, né? Porque Até, votaram, né? né? Porque às vezes Exatamente. a pessoa tem até uma coerência em porquê. falar um porquê, né? Exceto dizer que não leu ou que achou não, que era outra gente. coisa, né? Eu que tive, votou em um porque o outro ia... eu pelo tive amor uma de Deus. resposta do deputado Capitão Aldo, inclusive defendendo, eu falei assim, capitão, você pode até estar se preocupando com você, porque assim, você não vai ser investigado, não tem um processo, mas perceba que você vai ter bandidos querendo ser deputado federal. Exato. Por quê? Para poder ter essa imunidade. Agora, imagina essas pessoas, esses deputados hoje, competindo na próxima eleição contra bandidos que vão ter dinheiro para largar e gastar muito. Porque para um bandido ter 4 anos de isenção é lindo. Tá bom demais. Então, e vai ter Exatamente. muito. E, infelizmente, a nossa população não está preparada para isso e vai votar mesmo, e vai eleger mesmo. Então, assim, é abrir a porta, de fato, para que a bandidagem chegue de vez no Congresso Nacional. E assim, eu acho... que essa é a minha preocupação Com e a certeza. única dentro desse processo todo. Eu acredito que grande parte da população nem entendeu ainda isso aí que você está explicando. E já foi revoltante. Exato. É verdade. Só o fato deles estarem se blindando de uma investigação já revoltou. Se a gente consegue destrinchar isso para as pessoas, aí eu acho que o nível de consciência é muito maior. Os deputados, eles vão sentir isso. Exato. Porque imagina você concorrer contra uma pessoa que, de fato, só está querendo entrar lá para ter 4 anos de... Aí vai ficar literalmente o nosso Congresso com bandidos, né? Exatamente. Já não é boa coisa. né? Entendeu? Já não é. Já é a PEC da bandidagem. Já não E é aí, boa coisa. Você que vem acompanhando aí ao longo desses 19 anos, o que você acha da política de lá para Eu cá? entreguei minha idade, né?
19 anos. Enfim. Foi você mesma que falou várias vezes, tá? Mas é porque você Comecei começou como a ninguém tem culpa, estagiária. exatamente. Ninguém tem culpa que você começou a trabalhar com Depois que 15. alfabetizou, já começou a escrever pra redação. Ninguém tem culpa que você entrou de menor aprendiz. Exatamente, ela aprendeu a escrever cedo. Como é que foi essa mudança? Como é que você vê essa transformação da política de lá pra cá? Né? Você acompanha há um bom tempo política e o processo é bem duro e bem difícil. Para mim, o marco maior foi realmente na eleição de Bolsonaro. Acho que nos últimos anos foi a eleição mais complicada. Estão dizendo que essa vai ser também muito difícil, muito complicada. Mas a de 2022. 18. 2018. Foi a de Lula e Bolsonaro. Foi Aécio e Dilma, Lula e Bolsonaro. 18 Haddad 18. e Bolsonaro. Haddad. Isso. Haddad e Bolsonaro. Haddad e Bolsonaro. A de 2018 pra cá, pra mim tem uma diferença muito grande e na população também. Ao mesmo tempo que é muito legal, e eu acho isso muito interessante da nossa política, de que as pessoas estão começando, já estão comentando, já Sim. estão conversando, já é conversa de roda, né, de pessoas, já é conversa de bar. Falar sobre política já é muito interessante, porque ainda se tinha uma repulsa muito grande, né? As pessoas, não quero falar sobre política, não gosto de falar sobre política, não falo de política, nem de religião, nem de futebol. Futebol todo mundo já fala, graças a Deus. Religião já estamos também discutindo. E política também. Então, acho que isso também, a partir aí de 2018, foi bacana para a nossa população para se falar sobre política. O problema disso é que, como nem todo mundo tem um entendimento, ou as redes sociais, como a gente está falando, cada um fala o que quer, né? As pessoas também acabam tendo opiniões muito divergentes, muito contrárias. Acaba se formando dois grupos, né? O de direita e o de esquerda muito mais forte, porque sempre teve, mas agora é muito mais forte, como se fosse realmente ali um jogo de futebol, né? E é difícil você ficar no meio, e é difícil você explicar que você não gosta nem da direita nem da esquerda. É difícil. Não, você tem que se posicionar. Se posicione. Ou é vermelho ou é azul. Se você discordar de uma opinião, você automaticamente é colocado no polo contrário. Ponto final. Exatamente. Não interessa se você só tá opinando, você já tá do outro Você não lado. pode ter meio termo, não. Se você não concorda com tudo, você é do sinal contrário. E você precisa fazer parte desse time. Qual é o time que você precisa ter? O que também complicou muita coisa, né? Muitas pessoas acabaram com amizades, de amigos, de familiares. Outros mataram por causa dessa divergência de opiniões, que aí já não é divergência de opiniões, é um posicionamento, uma imposição do que você pensa. Beira a ignorância. Beirando a ignorância. Eu tinha um grupo de amigos do ramo de comunicação que eu trabalhava antes, que era marketing médico, que se desfez. E eram muitas pessoas que interagiam todos os dias e que eram muito amigos e era churrasco, etc. Assim, se desfez, sabe? Deixou de existir, as pessoas não têm amizade mais na vida real. Não é nem só a questão do grupo do WhatsApp. Não tem mais amizade na vida real pelas opiniões políticas. Ontem eu ouvi uma história de um amigo meu que estava contando que nesse final de semana ele foi para uma casa com uns amigos, né? E um amigo dele começou a discutir com a irmã sobre um posicionamento sobre transexuais, enfim. E eles brigaram mesmo ali na mesa, isso foi à noite. No outro dia de manhã, o irmão foi embora. Acabou o rolê da família. Gente, a gente precisa aceitar também o contraditório, a gente precisa aceitar a opinião das pessoas. É muito difícil. A gente precisa voltar a aceitar opiniões distintas na mesma mesa, né? Isso, e permanecer, não é que eu tenho que convencer Paulo, nem Paulo me convenceu. Primeiro você permite ouvir, porque as pessoas falam, todo mundo fala. Mas ninguém ao mesmo tempo se permite ouvir. Agora, pro jornalismo, aí você faz uma matéria que você fala mal de A. Aí a galera da turma B começa a dizer, é tendenciosa, ela tá do lado de lá. Tem. Ela é lulista, ela é bolsonarista e fica nessa... Você deve ser várias coisas durante uma semana, né? Assim, isso é verdade. Um dia você é lulista, outro dia você é bolsonarista. Quando eu falo mal... Outro dia você é isentona. Quando eu falo mal dos bolsonaristas, é porque eu sou de esquerda. Quando eu falo da esquerda, eu sou de direita. Acontece muito com isso. É bom, né? Isso é sinal de que eu tô falando mesmo. Que você tá sendo isenta. Tô sendo isenta. O processo do marketing político acontece muito comigo isso aqui na Bahia. A galera aqui de direita fala assim, ele já fez campanha pra esquerda. A galera de esquerda fala, já fez campanha pra direita. E nessa brincadeira, fica nesse negócio,
Por mim, Pra gente é ótimo. Porque quem pensa desse jeito, eu não quero trabalhar mesmo. Não quero mesmo. Até agradeço que pensem desse jeito. Porque já me afasta dessa turma. E quando, na verdade, a gente precisa entender os dois lados. A gente precisa entender como é que os dois lados jogam e falam. Porque o que você falou, se você só tiver a versão de um lado e o outro, como é que eu vou confrontar e vou saber, peraí, a verdade tá aqui. Né? O ponto de interseção dessa conversa é esse aqui. A gente não consegue entender se a gente não ouvir os dois lados. Então as pessoas estão se fechando em bolhas e vivendo essa vida, que não vai levar a lugar nenhum. E você tocou num ponto importante, porque tem jornalistas hoje que já estão sendo taxados para trabalhar em determinados campos políticos, Sim. né? Por quê? Porque já se posicionam. Já deixam claro um posicionamento, né? Eu sou totalmente contrária, isso é polêmico, inclusive, porque cada vez mais jornalistas estão virando blogueiros, né? Sim. Então vão para as redes sociais para falar sobre os seus posicionamentos políticos. Eu sou completamente contrária a isso. Eu me posiciono, por exemplo, na PEC da blindagem. Óbvio. Não tem como não se posicionar. Mas, por exemplo, nas últimas eleições, em nenhum momento você vai ver ali nas minhas redes sociais um posicionamento para ACM Neto ou para Jerônimo. Sim. Por quê? Porque eu lido com isso diariamente. Então, eu preciso chegar na coletiva de Jerônimo e ser respeitada. Eu preciso chegar na coletiva de ACM Neto e ser respeitada. E não ficar falando, aquela dali só escreve a favor de Jerônimo, aquela dali só escreve a favor de ACM Neto. Isso é muito ruim para a nossa profissão e como profissional. Então eu falo, gente, nós precisamos ser jornalista, é técnico. Precisamos ter técnicos. Hoje eu tenho assessorados dos dois lados. Por quê? Porque eu não me posiciono. Se eu me posicionasse, isso não é ruim, sabe? Porque às vezes fala, tá em cima do muro. Não, gente, eu sou técnica, eu sou profissional e eu trabalho com as duas partes. Só que assim, a gente sofre com... Novamente, eu vou falar sobre as redes sociais moldando a comunicação. E a gente sabe que a rede social, o algoritmo, ele prioriza quem polariza, ele prioriza quem desperta as piores emoções possíveis, né? Eu fiz uma palestra na UFBA lá em Camaçari e eu levei um gráfico que seria legal a gente até ter ele aqui, mas eu não vou ter. Mas mostra que o despertar das emoções ruins é o que faz crescer um perfil. Independente de censura, independente de o algoritmo, entre aspas, barrar determinadas expressões ou palavras de ódio e tal, mesmo assim. E até mesmo mostra esse gráfico que o avanço de você colocar normas para a coisa aumenta ainda mais o discurso de ódio. Então, assim, essa coisa do jornalista, e eu não tô julgando ninguém porque eu acho que a gente precisa, como a gente falou aqui, cada um jogar o jogo como acha que deve ser dentro da ética, né? Eu acho que o jornalista, quando ele toma um lado, ele cresce em engajamento. Naturalmente. Sim. Entendeu? Então... Mas ele também... Mas ele derruba a credibilidade. E ele escolhe uma plateia pra falar. Eles perdem a credibilidade do ponto de vista de ser técnico, como você falou, mas o sem fim de portas que se abrem pro cara que faz isso é absurdo. E a gente sabe que, às vezes, nem todo mundo tá focado só em ter credibilidade, fazer um trabalhozinho. Às vezes o cara tá ali pensando, bom, como eu posso me dar bem nisso? Mas isso é uma escolha e talvez até seja um caminho mais fácil. É muito mais fácil. E caminho... Quando você entra numa corrente dessa, você é levado. Lógico. E quando você não entra na corrente, você tem que ficar nesse meio aqui, nessa briga. No Compol, a gente teve a palestra de Paulo Loyola, que é um cara que é assumidamente à esquerda. Ele é. E o que é que ele falou? Só faz campanha progressista. Ele tem uma página... esquerda pensante, e ele falou lá, qual é a nossa tática? Qualquer criador de conteúdo que postar qualquer coisa sobre a esquerda e chamar essa página, que é enorme para colaborar, ele colabora. Podem ser 100 posts no dia, ele vai colaborar os 100. E eu tô dando um exemplo da palestra que foi falado ali. Mas isso acontece em todos os espectros. Então, assim, é como o Paulo falou, um caminho que o cara vai ser levado. Quantas pessoas foram alçadas à condição de influenciador de esquerda ou de direita por se posicionar? Inúmeras. Quantos jornalistas já estão pegando esse caminho? Inúmeros. Então, assim, não é legal do ponto de vista da técnica, da notícia isenta, só que eu acho que a gente está vivendo cada vez mais em um mundo onde não vai mais existir gente pensando como você num futuro próximo, né? De tipo, porra, eu vou preservar a técnica, vou respeitar o que eu aprendi e vou tentar ser o mais isenta possível. O caminho cada vez mais é isso, porque as pessoas, elas não querem mais
que você seja um formador de opinião. Elas querem que você repita o que ela pensa. Entende? A pessoa tá ali na rede social, a pessoa tá ali ouvindo rádio, tá assistindo um podcast, não é porque ela, eu vou lá ouvir o que é que Juliana pensa, eu vou ouvir o que é que Gilson pensa. Poucas são as pessoas que são assim. A grande massa hoje quer que você ecoe o que elas já pensam, que ela possa pegar um corte do que você falou pra jogar no grupo da família e falar, vocês estão tudo errado, vocês estão tudo errado, tá vendo? Ela tá falando aí, ó. Você entende? Então, eu acho que a gente vai chegar num momento onde praticamente o jornalismo inteiro vai estar impregnado de creators. Ninguém mais vai ser jornalista como a gente conheceu e como a gente viu acontecer lá atrás, né? E eu acho que isso é extremamente prejudicial. Vamos lá. Vamos lá. Tava aqui nervosa. Eu quero continuar crendo que essa visão, ela não perdura por muito tempo. Tomara. Eu quero continuar crendo. Deus lhe ouça. Tomara. Eu Mas tá acredito. Eu acredito. Sim, tudo que você falou é exatamente o que está acontecendo já. Alguns jornalistas estão falando apenas para públicos específicos, mas, ao meu ver, aquele jornalista que hoje ainda consegue falar para um público maior, ele vai ficar por muito mais tempo. Ao meu ver, esses jornalistas muito parciais, eles têm um tempo curto. Pode até ter aí mais uns 5 anos, mas aquele jornalista realmente que consegue enxergar das duas formas e ter a sua opinião, e ter o que eu tô falando da questão da imparcialidade, você pode ter uma opinião nesse momento, daqui a o outro momento ter uma opinião contrária. E aí você vai falar para os dois públicos também. Mas eu acredito que esse jornalista que consegue falar com todos os públicos é o que vai permanecer. É o que ainda vai permanecer. Eu vejo exemplos, assim, de jornalistas, por exemplo, até no meio político, Sim. né? Que, quando o cara escrevia uma coluna, o mundo político parava pra ler e a população lia aquilo ali e falava, porra, é isso. Hoje, o cara não tem influência nenhuma. Por quê? Porque ele tá ali preso no papel. Mas É o jornal que sai. Pronto. Então, assim... Mas é esse jornalista que não se... É isso que eu tô dizendo. Se que, movimentou, assim, não eu evoluiu. acho que o grande problema tá nisso, porque... É porque eu não vou citar nomes, porque são pessoas que eu conheço, ia falar, amiga. o nome aqui ficou aqui assim, pendurado. Que até, Corporativismo jornalístico. eu sigo o cara no Instagram, o cara tem menos seguidor que eu fico assim, esse cara não entendeu ainda que a chave virou. Ele pode até preservar os valores dele. Bora dar nomes. Fala aí. Ah, Levi Vasconcelos. esse, pronto. Esse Levi. cara era um cara que ele escreveu... Ainda é grandioso. Ferrou. Exatamente. Mas aí eu vou para um jornalista que eu sou apaixonada, muito meu amigo, Vitor Pinto. Também. Ele continua escrevendo colunas para jornais impressos, colunas para sites, e ele tem o Twitter dele que é bombado. E o programa dele... E é um jornalista imparcial. Não, e o programa dele eu tive lá na semana passada e assim... Ele me mostrou o tanto de conexões que ele já fez para chegar na Bahia e as que estão para sair. Ele vai atingir praticamente o estado inteiro, pô. Exato. Então ele é um cara que soube virar omnichannel, né? Ele soube fazer tudo. Por isso que eu acho que esses jornalistas é os que vão permanecer por mais tempo. Ele vem aqui. Eu falei com ele. Eu vou estar aqui também para assistir. Vai fazer uma mesa redonda. Boa. Então, ele é uma pessoa, é um jornalista que, ao meu ver, vai ficar muito mais tempo na mídia do que um Levi Vasconcelos, né? Que já entregou o que ele tinha que entregar e ele quer permanecer daquele jeito, entendeu? Ele não quer fazer essa evolução, vamos dizer assim, que Vitor Pinto hoje traz. Ele fala com todos, com políticos dos dois times, ele fala, é respeitado nesses dois pontos, e pra mim é o que vai permanecer. E não vive de polêmica, né? E não vive de polêmica. E não é aquele que... É muito difícil você pegar um cara que pega esse tamanho todo sem viver de polêmica, né? E pra mim é muito legal isso, porque você pode falar sem amarrações. Sim. Então você fala mal do grupo de Jerônimo, mal do grupo de ACM Neto, sem amarrações. Com tranquilidade. Agora tem outros jornalistas, que aí esses eu não vou falar o nome não, mas que são específicos dos grupos. Sim. E que eles perdem credibilidade em relação a outro... Não, tem páginas e sites, por exemplo, que você vê a notícia e você fala assim,
mas essa página aí é de fulano. Isso, entendeu? Tipo assim, já invalida, você Aí nem lê. falam, então eu vou Às ver vezes na pode página até de ser Vitor verdade. Pinto, porque ali eu sei que tem a credibilidade Às que não tá vezes, pendendo pra nenhum veja- lado. puxa veja que interessante pra saber quem é essa pessoa que tem a Exatamente. referência melhor. Vê que interessante que às vezes pode ser até verdade a notícia, mas a gente já olha com os olhos do viés daquele Desconfiança. cara, tipo assim, Exato. aí depois você fala, porra, não, até que tava certo. E tem aquela questão do assessor que quer que quer emplacar. O assessor de um cara de direita, deputado de direita. O cara, quando coloca a matéria nos grupos para poder emplacar as notícias, aí vem os outros assessores, o pessoal de esquerda. E o coitado só tá reproduzindo ali um projeto de lei, por exemplo. Só tá reproduzindo. E essa isso questão mesmo. dessas páginas, né, que elas perdem credibilidade, é importante a gente fazer um adendo. Elas perdem credibilidade pra gente, que a gente consome informação, a gente tem olhar crítico. Mas abre os comentários ali pra você ver a verdade. desgraceira que é de gente. É isso mesmo, palma, concordo. Então, assim, Eu me divirto, muito complicado, eu pô. me divirto. Além da matéria, eu me divirto com os comentários. Eu amo adoro ler comentário. Eu fico lá só no comentário. Associação Eu dos também. Leitores de Comentários É Anônimos, isso aí. vamos fundar aqui. Perfeito. Tem um termômetro, né, do que as pessoas de fato estão entendendo, de como é que tá isso. Aí você vê essa polarização, essa briga mesmo, você vê ali E essa análise. Nos comentários. perderem tempo pra ir pra uma matéria no Instagram E muito. criar Essa aquilo ali análise, deu essa fora. análise é Muitas muito vezes. boa, inclusive, viu? Assim, é que agora a gente chama, né, de análise de sentimento. Que é você pegar uma postagem e fazer a análise de sentimento através dos Nos comentários. comentários. Eu acho muito legal e é um termômetro importante pra gente que faz comunicação política pelo seguinte: às vezes a gente tá ali impregnado com o que tá na nossa bolha, com a nossa visão pessoal, tal. E aí, assim, você abre um comentário de uma página que tem um posicionamento e você vê, por exemplo, diversos ataques que, na verdade, ali era pra ter uma bolha concordando e você... Então você começa a ver, bom, aí tem coisa, né? Então, talvez o sentimento ele não seja tão hegemônico para um determinado espectro como as pessoas tentam vender. E a gente aqui gosta muito de dados, inclusive a gente tem um parceiro que é o Instituto Data Census, do Mário Bispo, que é um instituto seríssimo. Só pra você ter ideia, 98% de acerto nas últimas eleições. Então, assim, eles batem muito e a gente tem acesso a dados, e a gente gosta de dados. E assim, eu vejo que essa percepção que existe hoje, né, de, por exemplo, existe um cansaço da polarização, que você falou isso aí, nos próximos 5 anos talvez as coisas mudem, eu enxergo que é por esse cansaço, já é dado de pesquisa, não é só chute, e o comentário ele serve para isso, pô, porque às vezes a gente tá aqui num estado que majoritariamente deu votação maior à esquerda, mas a gente já vê um movimento de, assim, algum tipo de movimento de comentários de pessoas que mostram assim, não é que é contra a esquerda, mas existe uma necessidade de mudança, de cansaço. Mas vai muito E naquela que, informação. e que essa galera não vai para a direita. Não, né? não é um cara que é realmente- bolsonarista, Isso. mas é um cara que fala assim, É uma ó, terceira talvez via seja hora de mesmo. mudar. As pessoas, quando são entrevistadas, a maior parte das pessoas falam que são de centro-direita. Uhum. Mas na hora do voto, vota centro-esquerda. No Nordeste, isso grita. Inclusive, essa é um dado que eles passaram pra gente. Então, assim, é esse tipo de coisa. Tipo assim, a pessoa tem até a mentalidade, até se auto-intitula conservador, mas na hora do voto, ele não tá votando, né? É porque Claro. o brasileiro é uma Como- grande quimera política, né? Na Como verdade. também temos deputados de direita que botam projetos assistencialistas. Esquerdistas. Também. Se você for pegar as pautas, pega os projetos de lei desses deputados. Pronto, bora falar. Leandro de Jesus. Pronto. Pra mim, só tem um partido. Não, de e direita. a imagem de O partido Bolsonaro. dele. E a imagem de Bolsonaro, ou que seja, dá só voto. é utilizada quando é favorável a ele. Mas Mas os projetos dele Exato, e é muitas projetos- falas dele, né, são muito direcionadas e estão realmente ali muito parecidas com deputados da esquerda. Eu tinha um amigo que tinha uma página, durante os governos Lula, uma página no Facebook chamada Lula Neoliberal. Porque diversas políticas de Lula eram Exato. neoliberais. E O você próprio conta Bolsa também. Família, Exato. apedrejado pela direita, é uma política liberal. Então, assim, o brasileiro, isso que Paulo falou aqui é perfeito, porque assim, você vai no interior do Nordeste, aí você pergunta pro cara o que é que ele acha do homossexual, e ele, não, é um absurdo, acabando com a família. Mas tu vota em quem? Não, eu voto em Lula, na esquerda. Então, assim, as coisas elas não batem. Não tem lógica, não tem Não tem coerência. lógica. O É brasileiro verdade. ele não tem essa coisa de um espectro político real, onde o cara se identifica. É um catado.
E é muito mais voltado para o personalismo. O brasileiro, eu acho que ainda resquício do Getúlio, né, que foi um líder personalista e que fez com que as pessoas se inspirassem em um líder para resolver as coisas. Na verdade, o ser humano ele precisa disso, né? É foda porque nunca vai acabar. Então, o brasileiro ainda é muito personalista, tanto que a gente vê, porra, se não é Lula, é Bolsonaro, né? Então, essa coisa de não ter esse posicionamento que o Paulo fala e disso ser medido em pesquisa é um desafio da porra, porque quando a gente chega num momento como esse agora, que a gente quer entender o cenário, a gente não entende. Não entende. Mas o que eu penso, assim, é porque também, voltando ao que eu falei no início do programa, a maioria da população ainda acompanha os grandes veículos, os veículos de massa. Quando um posicionamento, por exemplo, sobre homossexualidade, tá mais nas redes sociais. Isso. Tá nas redes sociais. Você não tá falando isso num horário político na Rede Globo, Não 8 vai. horas da noite, 9 horas da noite, entendeu? Esse. Então, essa população, essa maioria dessa população fala, Consome pensa, um veículo de massa, né? que não vai falar não sobre vai. essas pautas, né? Essas pautas mais específicas estão nas redes sociais, que é um público muito menor. Foi a campanha do Boulos, né? O Boulos fez muito isso. Na campanha, ele não usava as pautas do partido. Inclusive, ele foi até cobrado por isso. Mas quando chegava na rua, nas reuniões, ele tratava dessas pautas do partido. Exatamente. E a maioria dos marqueteiros... Você não traz, né? Quando você bota no rádio, na TV, Isso. na grande mídia, você afasta Aí isso. entra Né? o que a maioria quer ouvir, Pronto. né? O que tá na grande TV, E rádio. o pensamento da maioria dos marqueteiros, quando se trata de uma campanha nacional, estadual, campanhas maiores, quando a TV começar, a gente conversa. A gente conversa, é isso. Exato. E os números mudam, né? É, Nas muda. pesquisas eleitorais. Quando a propaganda eleitoral começa, vira muita coisa. Vira muito. A gente tá vivendo um A momento... própria campanha da Dilma, só pra fazer Sim. um adendo, quando entrou a TV, mudou tudo. Muda Muda mesmo. Não, rádio e TV hoje, por mais que a gente seja entusiasta da rede social, rádio e TV pesa, e pesa mesmo. Muito. Mas eu ia voltar aqui um pouquinho, eu quero falar sobre o Congresso Nacional. As pessoas estão falando, e de fato a gente está vivendo um momento único, né? Você vê Lula meio amarrado para governar o país, porque de fato o que está mandando é o Congresso Nacional. Tem gente que fala que nós já vivemos o parlamentarismo e que o primeiro-ministro é Michel Temer. Você concorda com isso? Ó, Lá vem ele. lá vem ele. Tá difícil, meu amigo. Tá difícil. Como você falou, o Congresso Nacional tá mandando e desmandando. A gente precisa saber votar, e a gente tem esse papel como imprensa de explicar para a população, para a grande massa, para a grande população, para a maioria, de do que esses parlamentares estão fazendo. Eu acho que ainda, neste exato momento, dá para a gente virar. Né? A gente, população, eleitor, Sim. sabe? Nós temos um sistema no Brasil que é o presidencialismo e a gente precisa manter isso. A não ser que a gente faça um plebiscito, a gente mude. Mas atualmente é o presidencialismo e a gente Vou precisa... apertar eu aqui Ai, rapidinho. meu Deus. Você E a gente acredita ainda no presidencialismo de coalizão como a gente vive hoje? Acredito. Acredita? Quero acreditar. Quero acreditar. Não, eu acredito. Agora sim, nós, enquanto eleitores e enquanto população, a gente precisa se movimentar mais. Agora, o que explica um Michel Temer, que foi presidente da República há 8 anos atrás, ainda mandar e dar as cartas do jogo, tanto no Congresso quanto no STF, uma pessoa que tem um poder de brincar com as peças. Ele joga xadrez com a política nacional. Tipo assim, é uma pessoa que... E não tá, a política não foi eleito por ninguém, tá? Já tem 8 anos que ele tá aposentado. Paulinho, talvez falte uma liderança política no nosso país. Assim, da esquerda ainda se fala muito em Lula. Sim. É essa liderança política. Na direita, quem é essa liderança política? Você não sente Temos que... Bolsonaro. Mas, ao meu ver, Bolsonaro não tem esse manejo que o Michel Temer tem. Sim. Até porque... porque o Bolsonaro é pouco polido, né? Pouco polido. Veio do Congresso, né? Assim... Veio do baixo clero do Congresso. Isso, veio do baixo clero. Michel Temer não, já tem uma liderança, passa uma credibilidade ainda, né? Passou muito poder pro Congresso quando foi presidente. Ele transferiu muito poder pro Congresso quando foi presidente da E se República. falando de articulação, a gente teve agora também o Hugo Mota que foi bater na porta do Arthur Lira, né? Que foi pedir a bênção e, por favor, me ajude. E aí, assim,
eu fico naquela visão. Porra, a gente já tem tanta coisa sequestrada pelo Congresso. Você cita o Lula como uma liderança e articulador da esquerda. Mas até o próprio Lula a gente vê sequestrado pelo Congresso. Sim. Né? Você vê que ele, de vez em quando, tem que aceitar algumas coisas que ele não aceitaria quando ele foi presidente lá atrás, porque ele tinha muito mais poder de articulação, de negociação, porque eu acho que, e isso você pode me dizer que você acompanha mais dia a dia, qual é a sua visão, eu acho que os poderes do Congresso, eles cresceram demais. O Congresso, ele foi testando o rio com um pé, depois com 2 pés, depois foi nadando lá pro meio e tá tomando Antigamente era melhor conta. você ser prefeito do que deputado federal. Hoje em dia você é deputado federal, é como se você fosse prefeito de várias cidades. Exato. Um deputado federal qualquer, não estou dizendo até de oposição ao governo, hoje um deputado federal de oposição tem mais poder do que muito prefeito. Aí me diga, você enxerga, por exemplo, isso o Paulo fala muito aqui, porra, eu aprendo muito com o Paulo de política, porque eu sou, assim, da comunicação, né? Eu vivi política, assim, porque eu estudei no Cefet, que era um ambiente politizado, fiz UFBA, que era outro ambiente politizado, mas assim, eu nunca fui pra dentro da política, sabe? Exceto quando eu me posicionei enquanto comunicador para a política. Mas Paulo é um cara que tem uma vivência foda, ele me ensina muito sobre isso. Maravilhoso. E aí eu quero tirar tirar assim, do foco do que eu ouço muito dele e ouvir de você, assim. Você acha que 2026 pode sim ser um divisor de águas do ponto de vista de a gente, enfim, mexer com o Congresso e mostrar a eles que a gente não concorda com as coisas? Ou você acha que a gente vai no mais do mesmo, que o Centrão vai continuar abraçando tudo e pegando tudo? Como é que você enxerga isso no bastidor? Falando hoje, nesse exato momento, até porque se as coisas não forem mudadas nesse momento... Política é igual a nuvem. Isso. Vamos bate o falar vento, desse muda, exato ou então momento. às vezes você olha e vê um animal, né? São as duas coisas. Eu acho que nesse exato momento, que eu acho que aí sim é o grande momento dos eleitores, da população se movimentar, que ainda é antes de 2026, precisa se mexer agora para que o resultado venha em 2026. Eu acredito que isso ainda pode mudar. E exatamente essas últimas manifestações da esquerda e da direita, e aí você tem duas manifestações que chamam muito a atenção, inclusive a de que o país continua polarizado. Né? Isso me chamou muito a atenção. Ou seja, a direita não morreu, como alguns achavam, e a esquerda ainda está viva, né? Eu acho que nesse momento dá para se mexer sim, e isso tudo depende, primeiro, da estratégia que esses políticos vão fazer nesse exato momento. Então tem nomes aí que estão surgindo, tem estratégias, por exemplo, do presidente Lula, que quer Rui Costa no Senado e quer aumentar essa bancada governista. Ela tá chegando onde a gente quer. Que quer aumentar essa bancada governista no Senado e no Congresso para que ele consiga aí, conseguir terminar o Lula.4, né? Já me perdi, já nem sei qual é mais. Lula 4. Lula 4. Então, essas estratégias já estão sendo montadas. Então, para essas mudanças acontecerem, o momento é agora. Eu ainda acredito que dá para mudar com esses nomes que os próprios políticos vão fazer, mas principalmente o que a população vai votar. Sim. Tudo isso só está acontecendo, claro, a gente muitas vezes vota num político achando que ele é um político bom, tem cara de honesto, vou votar no novo, uma conversa boa. No deputado novo, no político novo, porque vai ser diferente. E esse político novo é o quê? É o filho de um deputado, mais é a do esposa de um político, é o mais do mesmo. Então tudo está nas mãos da população. E eu acho bacana essas manifestações, porque mostram que a população está consciente. Apesar dessas ali que a gente está falando, que vivem muito o momento, só vão pensar realmente em eleição 15 dias, uma semana antes. Uma semana antes, então aquele que chegar com o santinho ali, né? O santinho já que é o que manda, né? Grampeado. Que é o que manda. Mas eu não sei se eu tô sendo muito... muito... utópica. Alice no País das Maravilhas, sabe? Mas é preciso ter Alice. Né? Não pode deixar de sonhar. Eu acho que dá pra mudar. Já pensou se ficar todo mundo amargo que nem eu? Acabou o mundo, que eu sou pessimista pra cacete. Não é clichê, não, mas isso só vai ser mudado com o voto da população. E a gente precisa estar aqui, por exemplo, falando sobre isso e que isso chegue na maioria das pessoas para que as pessoas entendam que, pra mim, hoje, o mal do Brasil é o Congresso Nacional. Nada. Aí, ó.
O mal do Brasil é Conseguimos. Mas eu queria isso, porra. Tem que saber escolher. Tem que O saber voto escolher. mais importante que você tem é do deputado federal e do senador. E vai escolher 2 senadores e um deputado federal. E esse E aí, mal, loucura. foi a tá gente que o- colocou lá. Então a Exato. gente tem que fazer essa meia-culpa assim. Paulo, é coisa nossa. E aí tá o momento onde a gente encaixa mais uma pergunta boa pra ela. Porque essa pergunta do Congresso aqui foi para lhe preparar para como é que você está vendo a formação dessa chapa que inclui 2 senadores petistas Puro e sangue. provavelmente tira o coronel do game. O que é que você vê aí? Você que é dos bastidores, que ouve tudo Vamos lá. e todos. Bebe uma aguinha. Deixa eu beber água, peraí, que é maravilhosa, amei. É sua, inclusive. Ah, então tá, ó, que linda, amei. Aqui tá lindo também, ó. Tá esse maravilhoso. polvinho. Mas e a pergunta, jornalista? Sim. E sobre a pergunta, Mas. o que você acha dessa chapa puro sangue? Vamos lá. Política é acordos. Ninguém faz política sozinho. A não ser que você tenha aí, né? Maioria, né? A população engajada. Aí você consegue fazer política sozinho. Mas atualmente, no modelo que a gente vive, políticas são acordos. A política é de acordos. O PT, ele já tem essa fama de querer tudo pra si, né? A gente acompanha muito isso. Tem muito essa fama de... E é difícil ali na composição, porque eles não querem abrir mão. E aí vai para a militância. A militância petista é assim. Sim. E tem muitos políticos que também são assim. Hoje eles têm um pensamento diferente. A gente tem, por exemplo, o Jacques Wagner, que tem uma cabeça muito mais aberta Sim. do que a do próprio Rui Costa, por exemplo. Eu entendo também, eu não concordo, vamos lá, não concordo. Não concordo com essa formação de chapa aí, puro sangue, acho que tem que ter PSD sim na chapa, tem que ter o MDB sim, que vai se movimentar, e pode ser aí o grande problema dessa chapa, desse governo, é o MDB. O Avante, montado pelo Rui Costa também. Exato, então assim, tem algumas movimentações que vão acontecer que vão deixar a cabeça quente de muitos políticos aí que Sim. estão encabeçando. Eu não concordo, eu acho que você tem que ter sim, você tem os aliados, você tem o PSD, que tem um partido grandioso, diversas prefeituras. O maior partido em prefeituras hoje na Bahia é o PSD. Isso aí é indiscutível. Então, assim, precisa tamanho. estar na chapa, sim. Agora, a chapa puro sangue é justamente isso que eu falei, para manter a governabilidade do presidente Lula, se Lula ganhar, né? A gente tá falando aqui como se Lula já fosse eleito. Mas é pra porque manter. eles fazem a conta assim, né? Bom, nós vamos ganhar a presidência e precisamos ter todo mundo tem um alinhado. Congresso, um Para Senado além e um disso, Congresso. também tem o fato de que, assim, porra, o político ele não gosta de ficar sem mandato. Sim. E aí eu acho que isso é também atender um anseio do Rui Costa, né? Sim. O fato de ele não querer ficar sem mandato. Porque com mandato tudo é mais fácil. Ele pode subir para foro ministro, privilegiado, pode subir para né? ministro, mas se tudo der errado, ele pode descer novamente e continuar no mandato, né? Uhum. Tem essa questão. Tem uma informação também de que Rui Olha. não quer vir para o governo, né? Disputar o governo da Bahia, porque também se fala Parece que só virá se de fato tiver ameaça do... muito forte de ACM Neto. Exatamente. Mas o desejo dele não é esse. O desejo dele realmente é ir pro Senado, ter ali os 8 anos dele. Então, né? E eu acho que é também uma Pra fechar a coroação de carreira É. política, né? Sim. Um cara que não anseia a presidência, ser senador, é uma coroação da carreira. Mas veja que tudo vai se desenhando para ela continuar falando, né? E o governo do estado, Ju? Exato. Do lado de lá. Estão falando em Neto, vice de Tarcísio. Foi, também eu vi. Estão falando disso. E como é que fica? Vamos tirar essa peça do outro lado. Vamos lá. Como é que ficaria este grupo? Antes de falar como é que está o cenário hoje de Neto contra Jerônimo, eu queria... Como é que ficaria? Tirando a peça de Neto para ser vice de Tarcísio, como é que ficaria esse grupo aqui? Tabuleiro joga como? Por quê? O grupo formado em cima somente de uma pessoa, não tem essa... Do lado de cá tá tudo definido, do lado de cá não tem nada definido. E aí fica essa história. Tirou Neto. Como é que fica esse grupo? Mas você acha Desmantela? que Neto sairia? Iria pra Nacional? Se tivesse chance de ganhar. Pode Você ser acha uma que tem a saída chance honrosa. de ganhar? Tarcísio? No momento, não. Se mostrar, eu acho que ele vai pro projeto que tiver a maior Ela tá viabilidade invertendo as coisas, política. ela tá perguntando a gente, Não, né? isso. Tá errado isso. Porque, como a gente tá falando assim, a União Progressista hoje, eu acho que vai ser um grande divisor de águas na próxima eleição. Pra onde eles direcionarem, eles vão levar uma força muito grande. Não vou dizer que vai ganhar. Inclusive de Pra onde recurso, eles não é direcionar. só Sim, força sim. política, não. Porque é a maior O que bancada conta hoje muito, possível dessa inclusive. federação. Então, assim, talvez seja uma movimentação importante para que salve, inclusive, o partido Uhum. dele.
Não sei. Ele, pela vontade, pela vaidade, é candidato a governo e é questão de honra. Ele ser candidato, ele ser governador é uma questão de honra, não é nem ser candidato. Ele vai tentar até a hora que conseguir. E ele precisa tentar até a hora que ele conseguir. Porque se Neto não disputa, porque também há, né, falas aí, aliados também, de que Neto já está se sentindo pressionado a fazer acordos políticos, que ele não quer fazer agora nesse momento, e que é natural fazer. O governador Jerônimo Rodrigues está aí fazendo vários acordos políticos que a gente nem sabe se ele vai conseguir cumprir, mas está se movimentando. Politicamente, ele está se movimentando. Neto já sofre a pressão. Por quê? A gente sabe como Neto é, né? Sim. Neto, ele realmente, não, peraí. A coisa não é assim, não. Eu mando, então vamos organizar a coisa antes, eu não vou me vender, vamos dizer assim. Não vou me vender. Não vai lotear nada. Mas na eleição passada, em 21, neste momento, ele estava lançando a candidatura dele. Com grande pompa. Porque ainda se depende muita coisa dessa questão nacional, né? Precisa-se dessa organização nacional, até porque Tarcísio também já está dizendo que não quer mais ser candidato à presidência. Agora sim, eu enxergo... Agora que ele arrumou, que tá com dinheiro em caixa, que vai poder executar. Mas eu enxergo... é um risco também. Mas eu enxergo esse movimento. Ele perder também Veja São Paulo. Vamos fazer uma análise assim. O campo da direita hoje, ele é extremamente centrado em Bolsonaro. Ninguém vai conseguir fazer nada de forma real sem a bênção de Bolsonaro. Eu enxergo um movimento desse do Tarcísio muito mais assim, não é uma negativa real de não vou, mas ele precisa esperar que venha essa bênção. Se ele não tiver essa bênção, é muito difícil que ele vá. Entende? Então, assim, eu também não enxergo que ele dizer que não agora. Pô, quantas vezes a gente já viu político dizer não em setembro e em dezembro dizer sim? Inúmeras vezes, né? A gente sabe que o mundo da política é assim. O que eu enxergo, e trazendo novamente para o cenário local, é muito isso que você falou. Existe uma preocupação muito grande com o ordenamento nacional antes de fazer qualquer movimento estadual. Mas eu acho que, partindo do que você fala aí, que é uma questão de honra, eu acho que o Neto, ele vai via governo do Estado. Vai. Pode ser que não ganhe. A disputa, de fato, é Neto contra Jerônimo? Contra Jerônimo. Até porque ele enxerga... Ele enxerga... A disputa, na verdade, foi Neto contra Lula, né? Porque Jerônimo era o candidato de Lula. Agora, Jerônimo é, de fato, candidato, vai ser um contra o outro. Ainda tem uma outra questão. Ainda tem uma outra questão, que é a avaliação do governo Lula aqui na Bahia. Sim. Atualmente, vocês perceberam aí pelas pesquisas que deu uma diminuída, né? Com certeza. Deu uma diminuída, isso pode falar muita coisa. Os candidatos da próxima eleição ao governo da Bahia serão Jerônimo e ACM Neto. Não tem a possibilidade, ao meu ver, tá, gente? De tudo que eu tenho visto. Claro. Não tem essa possibilidade de Jerônimo não ser o candidato, mesmo que esteja com uma avaliação ruim. Isso é uma questão de honra do partido, e o partido tem muito disso, né? De estar ali, realmente, vão manter a militância firme. Até porque quem vai ser no lugar dele? Adolfo? Adolfo Loyola? E se dá uma... Não dá tempo, não. Tudo bem que Jerônimo foi lançado assim da noite pro dia. Se dá uma ideia de fraqueza também. Total. E assim, de incompetência... Logo num estado chave. Porque assim, querendo ou não, por mais que a aprovação do governo Lula tenha caído, mas a Bahia ainda é expressiva, né? Ainda é expressiva. Totalmente incompetência de Jerônimo Rodrigues. Então passará essa imagem, assim como de ACM Neto. Por que a ACM Neto vai abrir mão de novo, como abriu na eleição de Rui Costa? Por quê? Então, politicamente, para que ele permaneça vivo politicamente, ele tem que disputar essa eleição. E tudo isso aí passa por imagem, né? Exatamente. Que é o que a gente está discutindo aqui. Comunicação. Tudo isso passa pela comunicação. Para mim, os dois sim serão. A grande disputa vai ser essa. Até porque... Quem hoje está arrancando na frente na questão de comunicação, de tratamento, você acha que Neto ou Jerônimo larga na frente de estrutura, de estar pronto de comunicação? Eu tô falando de comunicação, não tô falando de voto, não. Eu tô falando de melhor se comunicar, de melhor falar, de melhor tratar. Porque tem muita queixa de Neto, também tem muita queixa de Jerônimo. Pronto. Ambos têm queixas. Jerônimo ainda é um candidato mais leve, candidato para as próximas eleições, né? Mas é uma pessoa, um político, vai. Ele ainda é um político mais leve do que ACM Neto.
A Semineto traz ainda, já foi, né, parlamentar por muitos anos, a gente está conhecendo o Jerônimo agora, nunca teve um cargo eletivo, então ele não teve esse peso, essa bagagem política que a Semineto tem. Tanto para bom quanto para ruim. Eu achei, a Semineto para mim foi o melhor prefeito de Salvador, ele governou muito bem. Não tenho visto com Bruno Reis, mas aí a parte de gestão, a parte de comunicação a gente vai falar no outro momento, né? A parte de gestão, não vejo Bruno Reis até com essa aprovação de mais de 70%, para mim, como gestor, não tá bacana. Neto... Que é um resultado de um somatório, eu acho que essa aprovação Sim, que dele. veio muito de ACM Neto. Exatamente, ainda, né? da mudança que Salvador sofreu. Ele herdou Que Salvador sofreu nas gestões de Neto. De ACM Neto. Jerônimo ainda é um político mais leve. Vocês verem, ele vai pro interior, fala com todo mundo, faz coraçãozinho, manda beijinho, aquela coisa e tal. É um amor com a população. Todo mundo ama. Ele até Neto não é assim. um agafe terrível, que esse dia ele se vangloriou na rede social, que foi a primeira vez que um governador pisou na cidade, não sei o quê. Ele só esqueceu que os 2 últimos governadores eram amigos dele. 16 anos dos amigos dele e ele falou Ele só esqueceu disso, é um agafe assim que não pode. Aí a gente vai entrar agora na parte da comunicação. Exatamente, é da comunicação. Vá, eu tô gostando, tá bom. Os dois têm perfis diferentes. Jerônimo tem um perfil bacana de contato com a população, a humanização, ele tem, mas precisa melhorar a comunicação dele. Já a ACM Neto não tem essa abertura com a população, mas tem uma comunicação bacana. Acho que ainda precisa melhorar muitas coisas, alguns pontos específicos precisam melhorar, e aí vamos para comunicação. A equipe de comunicação de Jerônimo Rodrigues ainda deixa muito a desejar. Não sei se é por causa dele, porque ele contam, né, que é um político muito difícil de lidar, nem sempre aceita muitas sugestões. Tudo é novo pra ele, né? Tudo é novo pra ele. Ele sempre esteve como assessor, esteve como secretário, então é diferente mesmo. Então, nesses anos aí, esses primeiros anos de gestão dele, a comunicação deixou muito a desejar. E aí a gente vai pra parte da pimenta já? Como é? Já quer? Opa aí. Ou deixa pra depois. Calma, você tá... Eu tô gostando, eu tô gostando. A gente vai falar sobre esse processo. Eu acho que você deve continuar, que eu tô gostando. Tá gostando? Então tá. Então, precisa muito melhorar essa comunicação. Como eu falei, não sei se é ele que é assim. A ACM Neto também tem uma identidade mais difícil, mas ouve muito mais a comunicação. Sim. Na parte política é completamente diferente, né? Os dois serão candidatos, sim, mas os dois precisam melhorar. Um precisa ser mais político e o outro precisa ser mais humano. Então, a definição para mim é essa. Paulo perguntou para você sobre a comunicação, né? E aí, uma coisa que a gente já debateu aqui com outros convidados. A gente chega, praticamente estamos no final de 2025, né? A gente chega ao final de 2025. Qual a marca do governo Jerônimo? Esse é um questionamento que a gente recebe e que a gente também faz a alguns dos nossos convidados. A gente fala muito assim, que Jerônimo tem a correria de Rui, tem a simpatia de Wagner, mas ele não tem nada dele. Não tem. E esse é um problema. A gente que faz comunicação política sabe. A gente precisa ter uma marca do político. A gente precisa ter algo que... Fulano é isso, fulano realizou isso, fulano faz isso, fulano tem essa característica. Mesclar isso tudo e comunicar como uma marca, né? Você acha que dá tempo? Olha, então ele vai ter que criar alguma coisa mirabolante ainda, porque 2026 está aí. O que deveria ser a marca do governo Jerônimo Rodrigues não vingou, né? Que era o Bahia Sem Fome. Sim. Nasceu como um grande projeto do governo, mas cadê? Sim. Entrega, tudo bem que não é só isso, né? Mas ficou muito aquela entrega de cestas básicas, continua acontecendo, mas, por exemplo, a comunicação não trabalhou isso. Sim. Porque era um projeto ruim? O que aconteceu? Então tá aí a comunicação que poderia ter feito um grande projeto. E esse é o diferencial de uma boa comunicação. O projeto pode ser uma porcaria. Mas você vende ele bonito. Ele é bonito, ele nasceu muito bonito. E por que não se deu continuidade? Porque tudo que Jerônimo está fazendo agora vieram dos outros governos. A ponte não é dele. Ele tá correndo aí para colocar a ponte, né? Para andar, mas a ponte não é dele. As escolas, né? As escolas modelos que tem.
na época dele como secretário, mas do governo Rui Costa. Esse é o problema, Que entende? mais? Ele não tem nada. Aí a gente chega agora, por exemplo, a gente vai chegar agora. Ele vai ter algumas entregas, né? Eu acredito que rodoviária, Todos os governos VLT, anteriores. mas tudo feito Isso. lá atrás. Então, assim, como é que o cara vai chegar e falar, não, porque eu fiz isso, porque Na verdade, ele vai eu falar, fiz né? aquilo. Exato. Só que a gente tá num momento onde a população ela tá mais atenta. Isso é Esse é o verdade. grande problema. Isso é verdade. Né? E eu digo assim, por que eu enxergo que esse é um problema para ele? Porque quando a gente chega num período como esse, né, onde existe um pouco de cansaço já demonstrado de parte da população, e não é nem dizer assim, Jerônimo roubou, Jerônimo é corrupto. Não, é um cansaço natural de um grupo que se estende há muito tempo, como aconteceu com o grupo do avô de ACM Neto. A gente teve ali uma disputa onde Jacques Wagner tinha 12 prefeitos e Paulo Souto foi senador, governador, era um líder e tomou uma porrada no primeiro turno. Por quê? Porque existia um cansaço das pessoas com o grupo e também existia a força do Lula, né? Que hoje não é mais tão fiel da balança aqui. Então, assim, se ele não chega com a marca, a briga ela volta a ser mais igual. Se ele chega com a marca, eu achava muito desigual, porque o ACM já tá há muito tempo sem mandato. Sem mandato, você não tem agenda. Ele tá usando, na verdade, o governo, né, de Bruno Reis para tentar alavancar. Entra nessa questão aí, essa disputa de prefeitos. Talvez essa seja a estratégia de Jerônimo, né? De como ele não tem grandes entregas, ele não fez um bom governo, a segurança pública tá esse caos que tá no nosso estado, e no estado todo mesmo, não é só na capital baiana, em todo o estado, cada vez mais municípios que a gente falava, meu Deus, como assim? Tem sim já um pontinho lá do tráfico de drogas, enfim. Então tá um caos o governo do estado. E ele não tem nenhuma marca, talvez essa seja uma estratégia de tentar angariar dos prefeitos, para que o debate seja municipal e não a nível estadual, sabe? Como eu sou chato, né? A fatura, Então, né? tem isso, porque tá prometendo aí um bocado de Como eu coisa. sou chato e gosto sempre de discutir com a galera sendo do contra, quando me falam isso, aí eu cito o caso de Jacques Wagner assim, mas Jacques Wagner se elegeu só com 12. Exatamente. Aí você vê a galera dar uma murchada assim, sabe? Mas É entenda que era um momento diferente. Claro. Hoje, prefeitos, pra polemizar, não vou generalizar, mas hoje prefeitos se vendem sim. Sim. Quem dá mais? E isso tá cada vez mais forte. Lá atrás, E era eles ainda deixam aquele claro sentimento assim, de tipo, mudança. se fizer o que eu pedi, Deixa eu vou. claro. Com a reeleição dele, com fazer um Zé sucessor Cocá dele, é só falou isso. isso abertamente. Zé Se Cocá fizer falou o que eu solicitei pra Jequié, eu vou. Zé Ronaldo tá nessa de Zé sorrisinho, ele é besta. O que vem de obra pra Feira de Santana, se ele não sorrir, não chega. Eu acredito que isso pode ser Sim. determinante também. Tem gente, principalmente do grupo de ACM Neto, que me fala, não, Ju, isso não vai. A vitória tá no povo. Mas a população ainda ouve mobiliza muito é o político. prefeito, ouve Vereador. muito O vereador. prefeito mobiliza as Exatamente, pessoas, né? exatamente. Não dá Você pra vai gente levar- ignorar essa variável. Eu gosto de falar isso dos 12 pra irritar um pouco, né? Pra chatear. Mas é inegável que é uma variável importantíssima. Ter uma Vai ser quantidade, uma um eleição bem quantitativo de difícil, vai prefeitos. ser uma eleição muito dura. Muito. Que muito eu dura. acho que, assim, o grande fiel da balança, para além de um alinhamento nacional, também vai ser uma boa comunicação feita com antecedência, que é o que Paulo prega muito aqui. É a Campanha questão da campanha contínua. contínua. Ele gosta que a gente seja escravizado, ele não quer que a gente tenha folga. Então ele quer que a campanha ela nunca Mas acabe. ele tá certo. Quer dormir? Ele é um cara que é masoquista, porque ele quer que a gente se entendo. mate de trabalhar. Mas é pouco tempo, não Mas a é? comunicação é exata, É só a eternidade. Apenas Mas- a verdade. Mas é comunicação. E eu vou te dizer, se a primeiro, gestão. Se a gestão do governador Jerônimo Rodrigues não acordar agora, não tem 2026. E se a comunicação do governo Jerônimo Rodrigues também não dá um up, isso pode ser determinante. Exatamente. Concordo 100%. Vamos colocar aquela pimentinha? Aí é com você, meu Eita. amigo. Você que é o Masterchef Momentinho nesse bom, momento. Tomar uma água de Momentinho novo. bom, que eu não gosto muito, porque às vezes a gente causa uma indisposição, uma treta com os entrevistados, mas assim, Vamos. chegou a hora de a gente botar pimenta nessa Certo. moqueca. E como é que a gente bota a pimenta? Você tem a pimenta de cheiro e a pimenta malagueta. Tá. Quem gosta de pimenta, a pimenta malagueta é aquela retada. E a pimenta de cheiro, como é que você é pimenta e não arde? Não é.
Então eu quero que você me diga uma comunicação, uma rede social de alguém que é pimenta de cheiro pra gente falar mal juntos Tá. e pimenta malagueta pra gente falar Adorei bem. pra gente mas- falar mal juntos. Vamos começar com a de cheiro? Bora com a de cheiro. Pronto, a de cheiro. Eu já falei aqui, gente. É a comunicação do dando a governo pista Jerônimo faz um Rodrigues. tempo. Ela tá dando a pista faz um tempo. Inclusive, ontem à noite eu olhei de novo as Só pra duas ter redes. certeza, Só pra falar. Realmente, é isso que eu tô falando. Assim, pra mim, é muito ruim a comunicação do governador Jerônimo Rodrigues. Estou falando do perfil pessoal, né? Sim. Sim. Que a gente sabe que é feito pelos mesmos grupos, É. né? A institucional e a do pessoal. O que é um grande erro. Muito. O que é um grande erro. Dai. É muito. É Depois mesma que João cabeça, Dória não é. dá uma pancadinha Exatamente. dele agora, muita É gente vai isso. apanhar, viu? Talvez o grande erro. Na justiça. A gente até comentou sobre isso. Eu sempre tô perguntando pra Gilson. Gilson, um político tem que fazer dancinha do TikTok? E ele me fala, tem que fazer se for Se der, compatível. Isso. Ao depende, tudo depende. Tudo depende. Eu acho que tentam também forçar uma barra da imagem do governador nas redes sociais, que ele não é. Concordo Colou. 100% aí, bicho. Colou aquela questão do Rui Correria. Por quê? Porque Rui tem um tempo dele. Então, E era o cara pregaram a da, imagem e era de o cara Rui da Correria. burocracia, né? Do Exato. fazer. Ele não era muito Só filmava político. quando ele tava correndo, né? É. Então Não, e o criaram pessoal- o personagem. Tá certo. Criaram o personagem Tá Rui certo. Correria. E deu certo. E Mudou assim, completamente. Foi pegaram uma comunicação bacana. Pegaram um ponto positivo dele Isso. enquanto político, que é essa questão de realização, porque o carisma mesmo, todos nós sabemos que ele não é o cara mais carismático. Exato. Ele é até conhecido carinhosamente como Rui Grosseria, né, em Brasília. Então, assim, isso que você fala de Jerônimo, cara, é uma análise 100% apurada aí pra mim. E assim, É e 100%. Jerônimo, ele é carismático, mas não estão sabendo usar esse carisma nas redes sociais Não dele. colou como uma marca, por exemplo, que a gente tá falando. Do Rui. Não colou, não Sim. tem Exato. essa marca de Jerônimo. Ele é muito carismático, você precisa... É engraçado, tem os momentos ranzinza dele, mas às vezes, ao meu ver, tentam colocar uma imagem dele muito de blogueirinho, Popstar. de popstar. É. E não é, você precisa manter a essência do político. E tem umas trends, assim, que colocam ali, que eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus. E É tem necessário. muita gente da... É necessário? É tudo que Não eu fazer, diria. Exato. Nada, E velho. juro por que eu Deus, Paulo, diria. às vezes eu olho assim, eu fico... Eu adoro quando a pessoa fala isso aí, O porque que é é Exato. nu e crua. O que é Você isso? entender que menos é mais, Amigo, gente. É só isso. Exato. Que trend, amigo. Vai trabalhar. Uma Mostra seu comunicação trabalho aí. muito bem feita é melhor do que quantidade, né? A gente fala muito qualidade, é muito E melhor essa do que coisa quantidade. Pega isso, assim, é a prova de que a rede não está sendo pensada e planejada. É um. Se não tem Vamos fazer, planejamento, vamos fazer. Vamos Se fazer não- porque tem que postar alguma Exato. coisa, né? Vamos postar o que hoje? Ah, o que é que tá? Papelzinho, Qual é a opa, trend que tem aqui? Vamos lá, isso Não, aqui. e aquela coisa, qual é a trend que tem aqui? Ah, essa. Aí chega lá no CapCut e fala assim: deixa eu ver o modelo dessa Aí, trend. É. E vamos fazer. Porque É assim. muito mal feito mesmo, É gente. aquela coisa de terrível. não ter sentido fazer o uso. Eu falo muito isso. Não é que eu sou contra a trend, mas eu odeio Tem que fazer sentido. essa coisa de a trend pela trend. Bicho, a trend pela trend é pra aquela menina que dança no TikTok. A trend pela trend é pra a blogueira que aparece no Instagram pra mostrar a roupa. Aí a trend pela trend, por quê? Porque É você que tu botou a roupa lá, tá mostrando a roupa do seu parceiro comercial. Tu dançou, tá mostrando a música do seu parceiro comercial musical. O político, ele precisa entender que uma porra de uma trend precisa fazer sentido. Senão, não faça, porque só Para tá o se político expondo. é a mesma coisa que data comemorativa e aniversário de cidade. Se você não tiver uma relação com aquela data comemorativa, se você não tiver relação com a cidade, não tem Faz por um que card parabéns. aí Não do tem aniversário por de que você Chique Chique. parabenizar. Você já foi lá alguma vez? Não. Nunca pisou em Chique Chique, mas tá lá falando, entendeu? A gente fala muito sobre a questão da humanização nas redes sociais, né? O quanto é importante, principalmente para políticos, né? Humanizar mesmo para que a pessoa que tá ali na rede social se veja. Eu vejo essa tentativa de humanização no perfil de Jerônimo errada. Sim. Que é justamente isso. Vamos humanizar o Exagero. quê? Fazer trend. Exagero. Não é isso, gente. Tem tantas formas de fazer isso. Muito mais simples. Às vezes você tentar elaborar uma coisa Mais tão simples grandiosa e que e não dá conectam certo. mais, pô. Exatamente. Porque assim, é aquela coisa, se a gente for fazer uma análise de sentimento pra isso, vai ser 100% positiva. Por quê? Porque é só a bolha da bolha da bolha. Uma pessoa como eu, Paulo, você, olha e tem a mesma análise que você tá tendo aí. Porra. Não precisa, né?
Então, eu acho que precisa mudar a questão da gestão. Muito se fala que Jerônimo também está muito focado na questão da política, desde o início, né? Ele sempre acabou a eleição, venceu e ele já começou, já subiu no palanque. Então, a gestão precisa ser cuidada e falando de comunicação, a comunicação precisa ser mudada também. E a nossa pimenta malagueta? Vamos falar bem agora. Agora bora falar bem, né, pô? Vamos. Eu fui ver algumas assim, eu não vou citar de ACM Neto. Eu gosto muito da comunicação do prefeito Bruno Reis, do perfil pessoal. Sim. Bruno, aí é que entra no que a gente tá falando. A gente precisa pegar a essência do político e naturalizar, não deixar aquela coisa forçada. Humanizam ele bem. Humanizar muito bem. E ele é assim. Então a gente vê, teve um story dele que eu vi que bombou, muita gente começou a falar. Bruno Reis tomando café com a esposa dele gravando. Sim. Ele tomando café sem camisa. Ali, no dia a dia dele, tomando café dele com o filho no colo. Gente, isso é o quê? É um videozinho que a esposa dele... A pergunta... É pensada. Claro. Mas muito simples. E isso a população gosta. A sua pergunta da dança... Reis tomando café. A sua pergunta da dança, transferindo para essa situação, tipo... O prefeito pode postar uma foto sem camisa? Claro, dependendo do momento que ele está. Principalmente. Ele estava sensualizando? Nem um pouco. Era um não domingo, foi um momento de família, manhã. uma coisa 100% família, o cara com o filho, com a esposa. Você entende? Falta, muitas vezes, para... Deus me livre estar criticando, mas já criticando, né? Como faz aquele povo. Falta pra galera que conduz a comunicação, muitas vezes, entender isso, pô. O que você considera absurdo, às vezes cabe. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, o absurdo tá só na forma que você vai apresentar aquilo. Porque você não vai pegar Bruno Reis e colocar como um modelo desses de cueca que vai lá aparecer sem camisa sensualizando. Mas o cara com um filho no colo, mexendo no café, pegando um suco, com a mulher filmando, cabe. Nada demais. Outra coisa, já não caberia pra Jerônimo Rodrigues Sim. aparecer dessa forma. E eu não estou falando questão de idade, porque ele fala, você tá falando isso porque Bruno Reis é novinho, aquela coisa. Não. É perfil. Perfeito. Estamos falando de perfil. Tentar copiar isso e colocar no perfil dele seria desastroso. Ia expor o cara ao ridículo, porque não é da personalidade dele isso. Ele tem um outro perfil, uma outra persona, né? Só que às vezes é aquilo que a gente fala muito aqui. É o tal do Rodrigo Manga que faz um vídeo cheio de palhaçada e agora todo político quer fazer aquilo. Então esse é o grande erro. Me pede pra fazer igual o Rodrigo Manga, eu falo, seja o Rodrigo Manga. Porque só ele pode fazer exatamente. aquilo. Exato. Então, essa sua análise aí eu acho muito legal, até porque você confronta dois players baianos. Foi bom. E mostra como, às vezes, tá só na questão de perfil poder fazer ou não. E aí vem aquela brincadeira que você fez comigo de pode fazer dança ou não. Vai ter político que pode. Exato. Vai ter político que não pode. E vai ter político que não pode e faz e fica uma merda. E a gente ri muito. Tipo Manda assim, pros amigos. tipo eu assim, mando pra Paula, mas cadê tipo assim, o Que é isso aqui? A mulher dançando todo mundo. A mulher tomando cachaça. Quer ver? Pronto. Aí, ó, a CM Neto faz coisas muito boas. Mas você quer ver um desastre? Um cara que nunca catou um lixo do chão foi catar uma enxada. Você lembra do desastre? Exato, Daquele vídeo? lembro. Ele não sabia nem como usava a enxada. Ele imaginou que era uma pá, que era um... Então, assim, porra, às vezes é o que você disse aqui, menos é mais. Exato. Tipo, porra, o simples pode funcionar. Exato. Não inventa demais, não cria uma situação pra você mesmo se colocar em xeque, né? Eu lembrei aqui também, falando de Jerônimo, que essa parte da humanização do dia a dia dele, postam ele cortando o cabelo. Só que é só isso. Todo mês é a mesma coisa. Gente, bora ter, criatividade. Propaganda, deve ser propaganda do salão. É público. Tá cortando de graça. Propaganda do barbeiro. Tá cortando de graça. Tá trocando pelo corte. É a única coisa mais dia a dia que o governador faz? Não, sabe? Então, assim, também não precisa ser sempre a mesma coisa. Bora criatividade aí. Então, pra mim, a melhor... A de Bruno Reis, muito bem mesmo. Sim, é muito boa. Que fica muito mais leve, inclusive. E quando ele tem que falar sério, ele fala ali. E pra mim é muito ruim mesmo, que é a pimenta de cheiro, né? Olha, só pra fazer um adendo ao que a gente já conversou aqui um pouquinho antes, veja como as coisas elas se conectam, né? A gente falou sobre marca, né? E aí você cita a rede Bruno Reis como boa. A rede Bruno Reis é cheia de marcas. Sim.
Verdade. É o pênalti que ele bate, é a comida que ele fica brincando que come muito. Por que a rede do cara é boa? Porque, porra, existe, entre aspas, uma coisa que você já espera. Você entrar lá e você sabe, porra, eu vou ver ele assim, eu vou ver ele assado, ele é divertido. no Calabás. Ele Criou e pega. Pegou. Pega. Pegou. Entende? Você é comunicadora, você está fazendo uma análise técnica. Não é eu gosto de Bruno Reis, que você não está se posicionando aqui. Mas você vê que uma análise técnica, ela mostra que criar a marca é importante, né? Faz diferença. Forte. Exatamente. E aí? Bom, agora chegou minha hora. Não, você não acabou ainda, Não não. acabou, não? Eita, meu Deus. Eu vou abrir aqui rapidinho. porque Bora. eu preparo, certo? Para nossos queridos convidados, 4 perguntinhas que são para serem E essa ele não respondidas me mandou, viu? no Ele só falou. ping-pong. Eu só disse, É. né? Mas fique tranquilo que não é nada demais, não. Pô. Você já tirou de letra Eu já as falei partes tanta mais coisa complexas. aqui. As partes mais complexas daqui do programa você já tirou de letra. Foi. Vai se atrapalhar com essas 4 besteirinhas que eu vou falar Quando aqui. fala assim é porque vem. Não vai. Não, você vai gostar. E eu fiz pensando pra você jogar duro. Bora. Então, assim, primeiro, qual é o tempero que não pode faltar na comunicação política? Humanização. Você prefere entrevistar um político ou cuidar da imagem de um político? Ah, entrevistar, claro. Entrevistar. Claro. Quem quer pegar essa bomba chiando? Entrevistar a gente pergunta o que a gente quer. Exato. Hoje, o que a comunicação política brasileira precisa mudar? Essa pegou, hein? Eu acho que o que a gente estava falando aqui precisa falar para todos. Não basta só criar personagens. Eu acho que precisa ser mais verdadeira, mais real, sabe? E aí, meu amigo, o voto, o eleitor decide se ele quer aquela realidade ou não. Mas precisa ser um pouco mais real, menos montada, sabe? Isso me incomoda um pouco. Perfeito. E agora a última. Tchau, Divulga os tambores. Essa a gente faz pra todo mundo, tá? Que é a campanha política de 2026 em uma palavra. Essa é boa, eu adoro Essa é ela. ótima. Essa é ótima. Eu gosto pra Essa é caramba. muito Fica todo mundo se coçando. Eu tô com uma na cabeça, mas não sei se Eu vai ser quero- muito forte. Pode falar. Pra mim vai ser guerra. É guerra. Aquela coisa de vamos entrar em campo e Tiro, porrada e bomba. tiro, porrada e bomba. Tá Pronto. preparada? Claro! Eu tô ansiosa. Maravilha. Então, é isso Tá que chegando. Tá mais perto do que longe. Oxe, tá muito perto Não, mesmo. eu fui lá em Vitor, né? Aí ele, faltam 384 É. dias. Eu falei, ô filho da mãe, tá contando? Ele né? Conta, né? Quando acaba uma eleição, ele já tá. A Falta minha não sei quantos dias. ansiedade não deixa eu fazer isso. não. Eu falei, miserável, tá contando? né? Quer me dar Ele pressão, pô? Ele é contra. Pelo amor de Daqui a Deus. pouco ele começa a postar aqueles memes da É. musiquinha da bandeira. Assim, gostoso. Gente, campanha política é muito bom. Mas é legal, Ave é Maria, legal. muito bom. É inegável, é cansativo, é É. estressante, mas é legal. É gostoso. Mas é a gostoso. melhor coisa da campanha política é que ela tem dia pra acabar. É, verdade. Falou o E- defensor de campanha contínua. Não. Pelo amor de Deus. A campanha, quando você volta... Me ajude a te Pelo ajudar. menos uma No semana dia você se- vai ter de no dia descanso pra seguinte, pensar na no dia próxima seguinte eleição. você continua, você tem que ter, você não pode parar tudo, porque eu sou contra, tem vereador hoje, que você vai pegar a rede do vereador, que quando a última postagem foi no dia da eleição. Tem até o número. É mesmo. Tem até o número nas fotos. Tá com a marquinha com o número lá na foto, então assim, Meu Deus. é esse tipo de comunicação que eu tô falando que não pode. E Tá assim, ó, precisando contratar vocês. acabou a eleição. Todos nós. Acabou a eleição, eu e Paulo, a gente não queria saber de política, né? Nossa, eu fiquei... Aí a Não, gente mas só 15 dias, né não? 15 dias, pô, faz 4 meses. depois do carnaval. Aí É? a gente pensou nisso aqui logo depois da eleição. Foi. E como é que faz? E nada. A gente falou, vamos, não sei. Aí, Paulo, vamos dar mais um tempo, porque, pô, esse processo foi muito cansativo. Eu falei a mesma coisa, falei, rapaz, essa eleição me acabou. Então, assim, deixa mais pra frente. A gente foi, quando chegou em fevereiro. Pra mim começou em abril. A gente em começou a Goiás. conversar. Eu fui pra Goiás, eu viajei, eu Nossa. fiquei fora. Então, assim, pra mim foi bem. Agora, deixa E eu eu dizer uma comecei em coisa. novembro de 2023. Exato, um ano Imagina. antes. Deixa eu dizer uma coisa, assim, eu acompanho vários podcasts, né, principalmente de política, de debates, a gente tem um também, mas não é porque eu tô na frente de vocês, não. Esse daqui, pra mim, foi o melhor. Ah, Eu me senti super à vontade, vocês sabem que eu tava meio nervosa, porque eu não gosto de ser, né, Bom. E a gente fica Entrevistar. feliz de, assim, de ouvir de uma comunicadora, porra, que a Pois gente é, deixou à vontade. vocês são Entendi, muito não entendi. Quem leves. entende é ela, pô. Vocês são muito leves. A gente consegue falar sobre política pra qualquer pessoa que assistir. Exato. Esse não é um podcast
para jornalistas ou só para políticos, é para qualquer pessoa. Porque a gente fala, vocês falam de uma forma muito leve, muito objetiva, que é importante para a população. O papo E fluiu massa, né? continuem, viu? Porque esses são necessários. Ah, obrigado. Ficamos felizes demais. Depois da próxima eleição, a gente vai tirar uma férias. Não, depois da próxima eleição tem que ter a pausa. A campanha é contínua, mas o podcast tem que dar uma paradinha. Ô, Paulo, tem que deixar aquela reserva, aquela gordurinha pra poder tirar, pra poder tirar aquela folga, porque senão a gente fica louco. Pô. Maravilha. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Muito Até a obrigado, próxima. Ju. Show de bola. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.